Ela não vai a lugar nenhum. Delmira Souza Ferrão é minha noiva. E a cidade inteira prendeu a respiração. Você já imaginou um homem parado no meio do terreiro, de braços cruzados, a voz firme como parede de pedra, defendendo uma mulher que a cidade havia condenado sem julgamento? Pois foi exatamente isso que aconteceu no sertão do Piauí, no ano de 1907. Numa tarde de agosto, que ninguém em São Tomé do Riacho Seco jamais esqueceu. A história começa com uma mulher caída à beira de uma estrada de terra vermelha e com um fazendeiro solitário que nunca esperava encontrar nada além de poeira no caminho de volta da feira. Quando Eugênio Paes Landim desceu do cavalo e recolheu aquela jovem do chão, ele não sabia que estava colhendo muito mais do que uma vida em perigo. Estava colhendo o começo de uma reviravolta que mudaria para sempre a fazenda, o nome, a reputação e, principalmente, o coração endurecido de um homem que havia decidido que o amor não era para ele. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou muita gente de boca aberta. Porque a verdade que veio à tona não era apenas sobre dois corações solitários que se encontraram. Era sobre mentiras escondidas por anos, sobre terras roubadas à luz do dia e sobre um poderoso que pensou que o dinheiro e o nome seriam suficientes para apagar a verdade. Mas não foi, nunca é. Fique comigo, porque você vai entender porque aquela manhã de agosto foi a mais importante da vida de duas pessoas que não tinham mais nada para perder. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Escreve aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. E já aproveita para se inscrever no canal, porque histórias fortes e emocionantes como essa você só encontra aqui. No interior do Piauí, em 1907, a cidade de São Tomé do Riacho Seco acordava com o mesmo cheiro de terra ressecada e café forte que acordava todos os dias. As ruas eram de barro vermelho e rachado. O sino da igrejinha marcava os horários de Deus e dos homens com a mesma imponência. E a palavra de um fazendeiro valia mais do que qualquer papel assinado no cartório distante da capital. Era um tempo em que as mulheres herdavam pouco, falavam menos ainda, e o destino de muitas dependia da vontade de um pai, de um marido ou de quem tivesse mais poder para decidir por elas. Nesse mundo de regras duras e silêncios convenientes, Eugênio Paes Landim era uma figura que a cidade conhecia, respeitava e, em certa medida, temia. 31 anos, alto como não era comum naquele sertão de homens encolhidos pelo sol, com ombros que carregavam décadas de trabalho braçal, mãos grandes e calejadas que sabiam tudo sobre arar a terra, ferrar cavalo e erguer cerca. Mas que havia muito não sabiam mais o que era tocar um rosto com delicadeza. O olhar de Eugênio era escuro, pesado, do tipo que a cidade lia como orgulho ou arrogância, mas que qualquer pessoa com sensibilidade suficiente reconheceria pelo que era: a marca de uma ferida que não havia cicatrizado direito. A fazenda Raiz Amarga ficava a 2 legoas da cidade, acessada por uma estrada de terra batida, ladeada de mandacarus e arbustos, que no verão viravam espinhos e na seca viravam pó. O nome da fazenda não havia sido escolhido por acaso. O avô de Eugênio havia chamado assim porque dissera que quem planta na terra amarga colhe fruto mais doce. E essa filosofia havia passado de geração em geração como herança mais valiosa do que o próprio terreno. A propriedade era média para os padrões da região, com um rebanho honesto de gado, um pasto que resistia à estiagem com teimosia, 2 peões de confiança, um galpão bem cuidado e uma casa principal de madeira e tijolo, que tinha todo o conforto necessário e toda a solidão que um homem consegue acumular quando fecha a porta para o mundo. Os peões, Bento, cinquentão de poucas palavras,
e o jovem Firmino, de olho sempre vivo, sabiam que o patrão não tolerava descuido com o gado nem com a propriedade, mas também sabiam que ele era justo. Pagava em dia, não gritava sem razão, partilhava a refeição na mesa quando o serviço pedia, e nunca pediu a nenhum dos dois que fizessem algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. O que os dois também sabiam, porque a fazenda tem ouvidos e paredes finas, é que Eugênio carregava há 5 anos um peso que não era de trabalho. 5 anos antes, na véspera do casamento que havia preparado com cuidado de homem que acredita, sua noiva Aparecida foi embora. Não foi embora por acidente, não foi embora pela morte, não foi embora por algo que ele tivesse feito ou deixado de fazer. Foi embora por escolha própria, atrás do filho do coronel Benedito, que tinha mais nome, mais terra, mais futuro visível. Eugênio havia ficado parado no altar, de camisa limpa e coração aberto, enquanto a cidade inteira murmurava atrás das mãos. Naquele dia, algo dentro dele fechou como porteira de ferro, e nos 5 anos seguintes, nenhuma mulher da região conseguiu abrir de novo. Ele havia aprendido, na dor mais humilhante que um homem pode sentir, que amor era uma aposta arriscada demais para quem já havia perdido tudo de uma só vez. A fazenda prosperava, os negócios iam bem, mas a casa principal estava fria como celeiro sem colheita. E Eugênio dormia no mesmo lado da cama desde sempre, como se guardar o lado vazio fosse uma penitência que ele havia decidido cumprir sozinho. Os dias começavam às 4 da manhã, com o café forte de Bento, e terminavam tarde, quando a lamparina era a única testemunha do fazendeiro sentado na varanda, olhando para o escuro do cerrado como quem espera algo que não sabe nomear. Naquela manhã de agosto seco, o ar cheirava a poeira vermelha levantada pelo vento quente e a capim ressecado que rangia sob os cascos de trovador. O alazão de porte nobre, que era o único companheiro constante de Eugênio nas andanças pela região. Ele voltava da feira de gado na cidade, onde havia fechado uma boa negociação e bebido um café com o seu Horácio da venda, ouvindo sem muito interesse as fofocas de sempre sobre quem havia comprado o quê e quem estava devendo para quem. O sol já subia com força e o vento trazia o cheiro seco do cerrado, misturado ao suor do cavalo que marchava tranquilo pela estrada de terra conhecida. Foi Trovador quem parou primeiro. O alazão fungou baixo, as orelhas para a frente, os cascos hesitando na terra. Eugênio ergueu os olhos do nada em particular que estava olhando e seguiu a atenção do cavalo. À beira da estrada, na sombra parcial de um umbuzeiro escancelado, havia uma figura no chão, pequena, encurvada, imóvel demais para estar apenas descansando. Eugênio apertou levemente os joelhos no animal e se aproximou devagar, a mão instintivamente indo para a rédea com mais firmeza. Quando chegou perto o suficiente para ver, desmontou antes que o pensamento pedisse. Era uma jovem, devia ter 20 anos, talvez menos, talvez um pouco mais, mas o corpo dizia que a vida havia pesado sobre aqueles ombros como se fossem mais velhos. Os cabelos negros e compridos estavam desgrenhados e colados ao rosto por suor e pó de estrada. O vestido de chita desbotada estava rasgado na barra e sujo de terra vermelha, como de quem havia caído mais de uma vez e se levantado mais de uma vez também. Os pés estavam descalços, e Eugênio viu com um aperto no peito que a sola dos pés estava em carne viva, com feridas abertas que faltava palavras para descrever. Ela respirava, sim, mas de forma curta, rápida, como quem luta para não largar a consciência de vez. Moça. A voz de Eugênio saiu mais suave do que ele esperava. Ele ajoelhou no chão ao lado dela, sem se importar com a lama vermelha no joelho da calça.
Moça, me escuta. Ela gemeu baixinho. As pálpebras tremeram antes de abrir, e quando abriram, os olhos castanhos que apareceram tinham uma expressão que Eugênio não via desde que olhava para o próprio espelho nos meses depois do abandono. Resignação profunda, do tipo que vem de quem esperou socorro por tempo demais e desistiu de acreditar que viria. Por um instante, ela o encarou sem reconhecer onde estava. Depois, como quem volta de longe, disse com uma voz que mal tinha corpo: "Não precisa, eu continuo." Continuar aonde? Ele disse isso sem julgamento, sem surpresa, apenas perguntando. E ela não respondeu. Fechou os olhos de novo, e Eugênio percebeu que a conversa não tinha tempo para protocolo. Levantou-a nos braços com a naturalidade de quem carrega saco de milho, mas com o cuidado de quem sabe que está carregando algo que pode quebrar. Trovador ficou quieto enquanto ele a colocava na cela à sua frente, segurando-a com um braço no peito e as rédeas na outra mão. A jovem era leve demais para o tamanho que tinha, e esse peso ausente disse mais do que qualquer palavra sobre quanto fazia que ela não comia direito. Eugênio tocou o cavalo devagar, olhando a estrada à frente, e levou-a até a fazenda Raiz Amarga, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, mesmo sabendo que a cidade falaria. A cidade sempre falava. Dentro do rancho, Eugênio acomodou-a na cadeira mais próxima da mesa, pegou a cuia de água do pote de barro que ficava na cozinha e a colocou nos lábios dela. Ela bebeu com uma pressa que revelava dias sem hidratação adequada. Depois, engoliu o ar com alívio, como quem finalmente encontra o que precisava. Ele ficou parado na frente dela, de braços cruzados, esperando que as forças voltassem o suficiente para ela dizer o nome. "Me chamo Delmira", disse ela por fim, com a voz ainda fraca, mas mais presente. "Delmira Souza Ferrão." Ele assentiu. "Eugênio, esta é a fazenda Raiz Amarga." Parou, pensou. E depois acrescentou algo que não havia dito para ninguém em muitos anos. "Você está segura aqui." Delmira olhou para ele por um longo momento, como se avaliasse se aquelas palavras podiam ser verdadeiras. "E meu amigo, minha amiga." Naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. Naquela primeira noite, Eugênio mandou chamar a benzedeira Dona Ritinha, mulher de 70 anos que entendia de ervas, febre e desânimo com a mesma competência, para cuidar das feridas dos pés de Delmira e da febre que havia instalado no corpo dela como inquilino mal-vindo. Dona Ritinha chegou sem fazer perguntas. Fez seu trabalho com mãos experientes e saiu deixando um chá de erva cidreira e um recado que soou mais como aviso. "Essa menina precisa de sossego, comida e de acreditar que não vai ser mandada embora amanhã." Eugênio instalou Delmira no quarto de hóspedes, um cômodo pequeno mas limpo, com uma cama de madeira, um cobertor de lã e uma janela que dava para o pátio onde o ipê dos fundos havia secado. Havia 2 anos sem que ninguém soubesse o porquê. Ele deixou na bandeja do lado de fora da porta café quente, broa de milho e uma fatia de rapadura. Batia, esperava ouvir a voz fraca dela agradecer e ia embora. Não entrava sem ser chamado. Não perguntava o que não era da conta imediata. Não insistia em saber de onde ela vinha antes que ela estivesse pronta para contar. Nos 3 primeiros dias, Delmira dormiu mais do que estava acordada. Quando acordava, comia. Quando comia, ficava na janela olhando o pátio com aquela expressão de quem ainda não acredita que tem permissão de parar. Eugênio a via de longe, às vezes, quando passava pelo corredor, e desviava o olhar rápido, como quem não quer ser pego olhando. No 4º dia, ela apareceu na cozinha às 5 da manhã, antes que Bento ou Firmino chegassem, e começou a fazer o fogo no fogão à lenha. Eugênio a encontrou assim quando desceu.
de costas para a porta, de vestido simples que havia pedido emprestado, atizando a brasa com concentração de quem fez isso a vida inteira. O cheiro de fumaça de lenha de aroeira tomava o ambiente com aquela quentura boa de começo de manhã. Não precisa fazer isso, disse ele. Eu sei que não precisa, ela respondeu, sem se virar. Mas eu preciso. Ele ficou parado por um instante, reconhecendo algo naquela frase que não soube nomear na hora. Depois puxou a cadeira e se sentou. Então faz. Foi assim que começou. Pequeno, silencioso, sem declaração. Ela ajudava onde via que ajuda cabia, e ele parava de insistir que não precisava, porque havia entendido que para ela trabalhar não era servidão. Era a forma de manter a dignidade de pé. Bento e Firmino a observavam com a cautela de quem não quer se meter onde não foi chamado, mas ambos notaram o que não foi dito. Que o patrão chegava na mesa de café com menos peso nas costas do que antes. A primeira conversa de verdade veio numa tarde em que a chuva fina de fim de seca batia nas venezianas da cozinha com aquele som de alfinetes no zinco, e os dois estavam sentados à mesa, ela remendando um vestido com agulha e linha que havia pedido ao Firmino para buscar na venda. E ele revisando as contas da fazenda num caderno de capa preta. O fogo do fogão estava baixo e quentinho, e o cheiro de café passado no pano ainda impregnava o ar. "De onde você veio, Delmira?" perguntou ele sem erguer os olhos do caderno. Como quem pergunta sobre o tempo. Ela não parou de costurar. A agulha entrou e saiu do tecido 3 vezes antes de ela responder. "De um lugar que não tinha mais jeito de ficar." Ele ficou quieto. Esperou. "Meu pai era tropeiro," ela disse por fim, a voz saindo baixa, como quem faz um esforço para não tremer. "Morreu quando eu tinha 9 anos. Minha mãe me deu para trabalhar na casa do fazendeiro Assis, aqui da região. Disse que seria criada como gente." Uma pausa. A agulha parou. "Não fui." Eugênio fechou o caderno. "Devagar. Trabalhei anos naquela casa, do amanhecer ao anoitecer. Dormia no paiol. Não tinha nome nas conversas. Era a menina ou a criada. A comida era o que sobrava. O descanso era o que não era necessário. A voz de Delmira não tinha ressentimento. O que era talvez o mais doloroso era a voz de quem já havia processado a dor até ela virar apenas fato. Quando o filho mais velho decidiu que queria me casar para regularizar uma situação que eu nunca havia consentido, eu fugi, de madrugada, a pé, sem nada. O único objeto que carregava, disse ela mais baixo, era o terço de madeira escura que a mãe lhe dera antes de morrer, guardado dentro do forro da mala velha do pai, junto com alguns papéis que ela não havia tido tempo de examinar direito. Eugênio ficou imóvel por um longo momento depois que ela terminou. O vento batia nas venezianas. A brasa do fogão crepitou. Ele foi até a janela, ficou de costas para ela por tempo suficiente para engolir o nó que havia subido na garganta e disse em voz baixa: "Eu entendo esse peso." Ela o encarou. "Como você pode entender?" Ele se virou. "Porque eu também fui abandonado, de forma diferente, em circunstâncias diferentes. Mas o resultado é o mesmo. Você aprende a não esperar mais." Uma pausa. Só que aprender a não esperar não é o mesmo que estar certo. Delmira pousou o remendo no colo e ficou olhando para ele como se estivesse vendo o homem pela primeira vez. Não mais o fazendeiro que a tinha recolhido da estrada, mas alguém que havia chegado ao mesmo lugar por um caminho diferente. Algo se assentou naquele silêncio, como terra depois de chuva, sólido e fértil. Nos dias seguintes, a fazenda Raiz Amarga começou, aos poucos, a respirar diferente. Delmira tinha mãos que sabiam de horta, de pão, de cuidar de coisa viva, e as flores que ela plantou na beira do cercado do galinheiro fizeram Firmino coçar a cabeça e dizer que nunca havia visto rosas no sertão. Eugênio não disse nada, mas parou diante delas 3 vezes ao passar.
olhando como quem olha para algo que não sabia que estava esperando ver. Numa tarde em que ele voltou da pastagem com um corte profundo no braço direito, pego num arame de cerca com ferrugem, Delmira não esperou ele buscar cuidado. Pegou o pano limpo, o água com sal e sentou à frente dele na varanda com a naturalidade de quem faz isso há anos. Quando os dedos dela tocaram a pele do braço, limpando o sangue com um cuidado que ele não estava acostumado a receber, Eugênio ficou quieto de um jeito que não era apenas dor. Era algo mais profundo, assustador pela novidade, mas bom da forma que poucas coisas na vida conseguiam ser. Você vai precisar de alho amassado nesse corte, disse ela sem erguer os olhos. Impede inflamação. Desde quando você sabe disso? Desde que aprendi que ninguém ia buscar remédio para mim se eu ficasse esperando. Ela levantou o olhar então, e os dois ficaram se encarando por um segundo que foi longo demais para ser acidental. Ela foi a primeira a baixar os olhos. Pronto, vou buscar o alho. Eugênio ficou olhando para o braço tratado por um tempo depois que ela foi. E pensou numa coisa que não havia pensado há muitos anos, que era bom ser visto. A cidade, no entanto, não demorou. Nunca demora. Na venda do seu Horácio, as línguas se soltavam antes mesmo da semana virar. Disseram que o Eugênio Landim recolheu uma moça da estrada, comentou a comadre Benedita, ajeitando o lenço na cabeça enquanto escolhia farinha. Uma moça sem família, sem nome, sem explicação. Mulher sozinha que aceita a guarida de homem solteiro, disse outra voz, mais baixa e mais venenosa. Não está lá por bondade, está por cálculo. Seu Horácio balançou a cabeça, sem concordar nem discordar, que era o jeito dele de não perder cliente de nenhum dos lados. Mas quem realmente não perdeu tempo foi o coronel Malaquias Braga. Malaquias tinha 50 e poucos anos, barriga de quem nunca passou fome e olhos de quem nunca passou sem o que queria. Era dono das melhores terras da região, do armazém que vendia fiado e do cartório que registrava o que ele dizia que devia ser registrado. Há anos a fazenda Raiz Amarga lhe interessava. Ficava entre duas propriedades suas, cortava o caminho natural para o rio e tinha uma nascente que ele sabia que valia mais do que todo o gado de Eugênio. Várias vezes havia feito proposta, algumas amigáveis, outras menos, e todas haviam sido recusadas da mesma forma, com educação firme e sem margem para negociação. Malaquias não havia esquecido nenhuma dessas recusas. Quando a notícia da moça chegou aos ouvidos dele, Malaquias franziu o senho e chamou seu capanga Zé Furtado para uma conversa privada. O que foi dito naquela sala não saiu da sala, mas a decisão que saiu de lá começou a se mover como cobra no capim, silenciosa, baixa e com veneno. A chuva fina que havia acompanhado as primeiras conversas verdadeiras de Eugênio e Delmira ficou apenas 3 dias, como visita de boa educação, e depois o sol voltou com força total. Mas alguma coisa havia mudado no ar da fazenda, de uma forma que nenhum dos dois poderia explicar direito para quem perguntasse. Eles trabalhavam lado a lado no manejo das criações, na organização do rancho, nas pequenas tarefas que compõem o dia de uma propriedade no sertão. Delmira aprendia rápido o que não sabia e ensinava com naturalidade o que sabia. Eugênio, que havia passado 5 anos falando o estritamente necessário, descobriu que havia um prazer discreto em explicar as coisas para alguém que ouvia de verdade. Bento observava tudo com um sorriso que escondia debaixo do bigode ralo. E Firmino, que tinha 22 anos e não conseguia esconder nada, comentou certa vez com Bento que o patrão havia chegado a comer o almoço sem olhar o prato, de tanto que ficava conversando.
Numa manhã de serão frio, os dois estavam no curral vacinando o gado novo. Trabalho de dois que precisava de braço firme e sincronia de movimentos. O bezerro insistia em não colaborar, e quando Delmira agarrou o pescoço do animal com uma firmeza que desmentiu completamente a delicadeza do rosto, Eugênio riu. Foi um riso pequeno, quase surpreso, como de quem descobriu um som que havia esquecido que sabia fazer. Delmira olhou para ele espantada, não pelo riso em si, mas porque era a primeira vez que via ele rir, e o riso era bom, honesto, do tipo que muda um rosto. Não sabia que você sabia fazer isso, disse ele depois. Não sabia que você sabia rir, ela respondeu sem cerimônia. E aí os dois ficaram em silêncio por um segundo antes de ela desviar o olhar para o bezerro, com um rubor que o sertão quente podia muito bem explicar. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, sentados na varanda enquanto Bento tocava um coco de roda baixinho no galpão e o cheiro de feijão com carne seca vinha da cozinha, Eugênio disse sem planejar: "Você pode ficar aqui quanto tempo precisar. Não estou esperando que vá embora." Delmira olhou para ele de lado. "Por que você faz isso? Você não me deve nada." "Não é sobre dívida." "Então sobre o quê?" Ele ficou um tempo sem responder, olhando para o escuro do cerrado, onde os grilos cantavam alto e a lamparina balançava suave. "Às vezes a gente faz a coisa certa não porque deve, mas porque é o único jeito de continuar sendo quem se quer ser." Pausa. "Eu recolhi você da estrada porque era o certo, mas agora, se sou honesto, não quero mais que você vá embora por um motivo diferente." O silêncio que se seguiu foi do tipo que pede para não ser preenchido. Delmira não respondeu, mas quando entrou para buscar os pratos do jantar, havia algo diferente na forma como ela andava, um peso a menos, uma postura um pouquinho mais erguida, como de quem foi chamada pelo nome verdadeiro depois de muito tempo. A ação de Malaquias chegou como cheia de inverno, de repente e com força. Numa manhã, Zé Furtado apareceu na venda com uma história que havia sido construída com cuidado de artesão malicioso. Espalhava que Delmira era conhecida em outras cidades, que havia fugido de dívida de família, que o nome dela estava em contrato de servidão com um homem de posses que queria de volta o que era dele por direito de papel. A história correu com a velocidade que só a mentira conhece, porque a mentira não precisa de prova. Precisa apenas de ouvido disposto. No dia seguinte, 2 homens apareceram na entrada da fazenda Raiz Amarga. Chapéu na cabeça, carabina na garupa, ar de quem veio cobrar. Eugênio saiu pela porta da frente antes que eles desmontassem com Bento e Firmino nos flancos e uma expressão que não precisava de palavra de ameaça. "Viemos buscar a mulher que o senhor está escondendo aqui", disse o mais velho dos dois, com a voz afetada de quem repete o que foi instruído a dizer. "Não há mulher escondida em lugar nenhum nessa fazenda", disse Eugênio, a mandíbula travada. "Há uma pessoa que veio pela estrada e que recebeu abrigo por necessidade, tanto quanto qualquer homem recebe abrigo quando pede. O senhor sabe que ela tem contrato. O senhor sabe de algum contrato que ela assinou?" A voz de Eugênio não subiu nem um meio tom. "Porque contrato que serve para prender gente tem que ter assinatura. E se tem assinatura, quero ver o papel com os meus olhos antes de qualquer conversa." Os 2 homens se entreolharam. Não tinham papel. Tinham instrução verbal de Zé Furtado, que havia recebido instrução verbal de Malaquias, e a corrente de ordens não havia chegado ao nível de documento, porque o documento, como se descobriria depois, ainda estava sendo fabricado. Eles foram embora sem conseguir o que queriam, mas Eugênio sabia que o sossego era temporário. Naquela noite, depois que Bento e Firmino foram para o galpão, Delmira encontrou Eugênio na varanda com um olhar no escuro que ela já sabia reconhecer como pensamento pesado. "Eles vão voltar", disse ela. Não era pergunta. "Vão." Com papel dessa vez. "Provável."
Ela ficou de pé ao lado da cadeira dele, olhando para o mesmo horizonte. Eugênio, se isso traz problema para você, para a fazenda, para o seu nome... A voz dela era firme, mas havia algo por baixo que lutava para não tremer. Eu não quero ser a razão de você perder o que levou a vida toda para construir. Ele se virou para ela de vez, se levantando da cadeira num movimento lento. Delmira, escuta o que eu estou dizendo agora. As palavras vieram devagar, com o peso de cada uma pesada. 5 anos atrás eu fiquei parado num altar, enquanto o mundo inteiro me via ser escolhido de lado. Desde esse dia, eu decidi que nunca mais deixaria alguém decidir o que acontece dentro da minha porta. Pausa. Você não vai embora daqui por pressão de ninguém. Essa é a minha palavra, e nessa região ainda vale alguma coisa. Delmira fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia umidade no canto deles. Não chorou, só assentiu, muito devagar, como quem recebe algo que havia desistido de pedir. Foi nessa noite que Eugênio, sem estar procurando nada especificamente, abriu a mala velha que havia guardado junto com as poucas posses de Delmira. Queria verificar se havia algum papel com o nome dela que pudesse ser usado contra ela. Dentro, junto ao terço de madeira, encontrou um envelope amarelado e amarrotado, com a letra de um homem que havia escrito com dificuldade de quem não foi à escola, mas sabia o que era importante registrar. Era o nome do pai de Delmira. Dentro do envelope, havia um conjunto de papéis dobrados que Eugênio abriu com cuidado de quem sabe que papel velho rasga fácil. O que ele leu naquela lamparina, com o vento de agosto batendo nas janelas, fez o coração dele disparar de um jeito que não era medo. Era oportunidade, era verdade. Era a reviravolta que ninguém havia contado ainda. Mas o coronel Malaquias Braga também estava movendo suas peças, e no dia seguinte chegou à fazenda um emissário com um documento oficial, carimbado e assinado, apresentando um suposto contrato de servidão com o nome de Delmira Souza Ferrão, garantindo que ela devia servir sua família Assis por mais 2 anos e que o incumprimento do contrato poderia ser executado com o auxílio da lei local. O juiz de paz da cidade, homem que havia jantado na casa de Malaquias mais de uma vez, havia assinado o documento com a placidez de quem assina o que é conveniente. Delmira ficou pálida quando viu o papel. As mãos tremeram. Eu nunca assinei isso, disse com a voz baixa, mas firme. Meu nome nesse papel é mentira. Eu sei, disse Eugênio, guardando o documento que o emissário havia entregado. E vou provar isso. Agora escuta, porque o que vem a seguir é o ponto em que essa história muda de direção de vez. E eu preciso que você esteja acompanhando com atenção. Na semana que se seguiu, Eugênio Paes Landim fez algo que ninguém esperava. Ficou quieto. Não respondeu às provocações, não foi à cidade para discutir, não mandou recado para Malaquias. Ficou na fazenda, trabalhou, cuidou do gado. E à noite, na luz da lamparina, leu e releu os papéis do envelope amarelado com uma atenção de quem está montando um mosaico e precisa ver onde cada pedaço encaixa. O que aqueles papéis diziam era o seguinte: o pai de Delmira, o tropeiro Souza Ferrão, havia registrado em cartório na capital um pequeno trecho de terra localizado no Vale do Cedro, a menos de 3 léguas de São Tomé, do Riacho Seco. Uma terra que havia herdado do próprio pai, registrada no nome dele, e em caso de sua morte, a ser transferida para a filha Delmira Souza Ferrão, única herdeira. O registro era antigo, feito 15 anos antes, e havia passado completamente despercebido quando o tropeiro morreu e a menina foi entregue para a família Assis, porque ninguém havia verificado se havia herança e porque Delmira, criança de 9 anos sem instrução, não sabia que existia. O que Eugênio também encontrou, por uma coincidência que parecia mais com providência, foi uma carta do próprio pai de Delmira, escrita poucos meses antes de morrer,
endereçada a um primo distante que nunca havia recebido porque nunca havia chegado. Nessa carta, o tropeiro Souza Ferrão mencionava, com a diretividade de homem que não sabe fazer rodeio, que um tal fazendeiro Malaquias havia tentado comprar suas terras no Vale do Cedro por um preço irrisório e que ele havia recusado porque a terra era para a filha. A carta havia ficado no fundo da mala, sem nunca ter sido enviada. A terra do Vale do Cedro, Eugênio verificou pelas suas anotações de negócio, estava há 2 anos incorporada ao perímetro da fazenda de Malaquias, sem compra registrada, sem transferência de título, apenas incluída como se sempre tivesse pertencido a ele. Uma apropriação que só havia passado em silêncio porque a dona legítima era uma menina que a cidade nem sabia que existia. Eugênio passou a noite inteira lendo e relendo. Ao amanhecer, com os olhos pesados, mas a cabeça clara, foi até o galpão, acordou Firmino com um chacoalhão no ombro e disse: "Preciso que você vá até a cidade e mande uma mensagem para o doutor Clementino em Teresina. Diga que tem um assunto de terra e falsificação, que precisa de um advogado que não tenha medo do sobrenome de coronel." Firmino foi e voltou 3 dias depois com o doutor Clementino, um homem magro de óculos redondos que havia feito carreira defendendo quem o dinheiro dos outros queria engolir e que ouviu tudo que Eugênio tinha a dizer, sentado à mesa da cozinha de Raiz Amarga, bebendo o café de Delmira e examinando os papéis com olhos de quem sabe o que está vendo. "O contrato de servidão é falsificação", disse o doutor Clementino sem rodeio, levantando o documento que Malaquias havia feito assinar pelo juiz. "A assinatura é uma imitação grosseira. Qualquer perito vê isso." Depois olhou para os papéis do envelope amarelado. "E esses documentos são originais. O registro da terra é legítimo. A senhorita Delmira é herdeira de fato e de direito das terras do Vale do Cedro." Delmira, que havia ficado de pé na porta enquanto os 2 homens conversavam, encostou-se no batente com uma expressão que era difícil de ler. Depois perguntou em voz muito baixa: "Aquelas terras são minhas?" "São suas, senhorita", disse o doutor Clementino. Ela ficou olhando para um ponto no chão por um tempo longo. Depois disse: "Meu pai sabia. Ele guardou isso para mim. E foi apenas isso." Mas a voz que havia dito saiu diferente da voz com que ela havia chegado à fazenda, como se encontrar aquele envelope havia devolvido algo que ela nem sabia que havia perdido. Foi então que os capangas de Malaquias chegaram em número maior. Na manhã seguinte, 5 homens armados, tendo à frente o Zé Furtado, apareceram na estrada da Raiz Amarga com um mandado do juiz de paz determinando que Delmira fosse devolvida ao proprietário do contrato de servidão dentro de 24 horas, sob pena de Eugênio responder por obstrução de ato legal. Era a última cartada de Malaquias, feita com pressa e com o cheiro de quem sente que o terreno está ficando instável. Eugênio saiu pela porta da frente da fazenda com um passo que não era corrida e não era pressa, mas tinha uma fineza de propósito que qualquer um que conhecia o homem reconheceria como irreversível. Delmira apareceu atrás dele, e ele estendeu um braço levemente para que ela ficasse ao lado, não atrás, mas ao lado. Zé Furtado desceu do cavalo com ar de quem veio cobrar o que era certo. "Landim, você sabe o que esse papel diz. Entregue a mulher e não precisa ter confusão." Eugênio cruzou os braços. A voz saiu calma como parede de pedra. "Ela não vai a lugar nenhum. Delmira Souza Ferrão é minha noiva, e qualquer homem que quiser levá-la terá que me levar junto." O silêncio que se abriu depois dessa frase foi do tipo que toda a cidade de São Tomé do Riacho Seco, que havia começado a se aglomerar na estrada desde que as montarias de Malaquias passaram pela Praça Central, conseguiu ouvir. Porque nas cidades pequenas, as notícias chegam antes dos cavalos. Zé Furtado olhou para Eugênio, olhou para Delmira,
Olhou para Bento e Firmino, que haviam saído do galpão com expressões que não precisavam de explicação, e avaliou a conta. Depois disse: "Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo", concordou Eugênio, "porque amanhã de manhã, na Praça Central, diante do Padre Honório e de quem quiser vir ouvir, eu vou apresentar provas de que esse contrato é falsificação e de que o Coronel Malaquias está ocupando terras que não pertencem a ele. Pode levar esse recado." Zé Furtado foi embora e Eugênio entrou de volta na fazenda. Sentou-se à mesa da cozinha com o Dr. Clementino e os dois passaram a tarde organizando cada papel, cada prova, cada detalhe, com o cuidado de quem sabe que vai ter apenas uma chance de dizer a verdade no lugar certo. Delmira ficou na varanda aquela noite olhando para o ipê seco dos fundos do pátio. Quando Eugênio saiu para conferir se os animais estavam guardados e a encontrou assim, parou ao lado dela sem dizer nada por um tempo. "Tenho medo", ela disse por fim. "De quê?" "De que funcione, de que as terras sejam confirmadas como minhas, de que tudo resolva." Parou. "Porque aí eu teria um lugar, um começo, e teria que decidir onde quero ir." Eugênio ficou olhando para o ipê por um momento. "E você sabe onde quer ir?" Ela não respondeu. Mas quando entrou para a casa, passou tão perto dele que ele podia sentir o cheiro de sabão e sertão que ela carregava e disse em voz baixa, quase para si mesma: "Estou com medo de querer ficar." Naquela noite, Eugênio não dormiu pensando em terra nenhuma. Na praça central de São Tomé, do Riacho Seco, a manhã seguinte, chegou com o tipo de tensão que só existe quando a cidade inteira sabe que algo vai acontecer, mas ninguém sabe exatamente o quê. O Padre Honório, homem de 70 anos e bata surrada que havia batizado, casado e enterrado 3 gerações daquela cidade, havia concordado com o pedido de Eugênio de usar o adro da igreja para uma reunião de assunto público que diz respeito à verdade e à honra de gente desta cidade. O padre conhecia Eugênio desde criança e sabia que quando o fazendeiro usava a palavra honra, não estava sendo retórico. A praça foi enchendo devagar, com a naturalidade de quem não foi chamado, mas sentiu que deveria estar. A comadre Benedita veio com o lenço na cabeça. Seu Horácio fechou a venda mais cedo. Bento e Firmino ficaram de pé no fundo, chapéu na mão. O coronel Malaquias Braga chegou tarde, de cavalo grande, com 2 homens de cada lado, e tomou posição no lado da praça como quem afirma território. Delmira estava ao lado de Eugênio. Ela havia pedido emprestado ao padre, a esposa, um vestido de chita azul desbotado, mas limpo, e trazia o terço do pai envolto na mão como quem carrega âncora. O rosto estava quieto, o olhar fixo, e havia uma firmeza nela que era nova, construída nos últimos dias, como se encontrar a herança do pai houvesse-lhe devolvido não só terra, mas chão. O Dr. Clementino estava ao lado deles com os papéis dentro de uma pasta de couro que mantinha debaixo do braço, com a solenidade de quem sabe o peso do que carrega. Eugênio caminhou até o centro do adro e falou sem precisar levantar muito a voz, porque o silêncio que havia se instalado na praça era tão completo que até os grilos pareciam estar ouvindo. Pedi ao Padre Honório que permitisse esta reunião, porque há na nossa cidade uma injustiça sendo cometida à luz do dia, e não consigo ver injustiça e ficar quieto. Não é o meu feitio e nunca foi. Malaquias cruzou os braços. "Que absurdo de homem!" disse em voz alta. "Fazendeiro de segunda que protege vadias da estrada e vem fazer discurso na praça da cidade." Eugênio não se virou para ele de imediato. Deixou o insulto cair no chão como pedra seca. Depois olhou para a multidão. Há um contrato circulando com o nome de Delmira Souza Ferrão, alegando que ela deve servidão. O Dr. Clementino, advogado da capital, examinou esse documento. O Dr. Clementino deu um passo à frente. Abriu a pasta com precisão de homem acostumado ao tribunal e disse com a clareza de quem não precisa impressionar, mas consegue mesmo assim:
O documento apresentado como contrato de servidão é uma falsificação. A assinatura atribuída à senhorita Delmira foi produzida por terceiro sem o seu conhecimento ou consentimento. Isso é crime previsto em lei com pena de prisão. Pausa deliberada. Além disso, Malaquias se mexeu no lugar. Um dos capangas ao lado dele colocou a mão no cabo da arma, mas foi apenas um gesto de nervoso, porque a praça estava cheia de gente e a praça estava ouvindo. Além disso, continuou o doutor, apresento aqui o registro original de propriedade de um trecho de terra no Vale do Cedro, registrado em cartório da capital, em nome do tropeiro Manoel Souza Ferrão, falecido, e transferível por herança direta à sua filha Delmira Souza Ferrão. A voz saiu mais firme. Essa terra está há 2 anos dentro do perímetro da fazenda do coronel Malaquias Braga, sem nenhuma transação de compra registrada, sem nenhuma transferência de título. Está, em linguagem simples, roubada. O murmúrio que percorreu a praça foi como vento passando no capim seco, rápido, quente e que deixa marca. Malaquias deu um passo à frente, a face vermelha, a voz saindo grossa. Isso é invenção de um advogadozinho comprado. Esses papéis são velhos e sem validade. São originais e estão registrados em cartório, disse o doutor Clementino sem se perturbar, como quem apenas constata o tempo. E o cartório da capital não pertence ao senhor. Eugênio se virou para Malaquias então, e quando falou, a voz saiu com aquela calma que é mais assustadora do que grito. Você falsificou um contrato para escravizar uma mulher livre. Você roubou a terra que o pai dela deixou para ela. Você usou o juiz de paz daquela cidade como instrumento de mentira. Pausa. E fez tudo isso porque quis essa fazenda e nunca aceita não como resposta. O coronel Malaquias Braga, que havia presidido almoços, intimidado vizinhos e dobrado juízes durante décadas, ficou pela primeira vez em muitos anos sem saber o que dizer. Porque a praça estava ouvindo, e a praça havia entendido. O delegado Arlindo, que estava na multidão como qualquer um, se aproximou com uma lentidão que era, na verdade, dignidade. Colocou a mão no ombro de Malaquias e disse 3 palavras que a praça toda ouviu. O senhor vem. Malaquias foi conduzido para fora da praça sem erguer os olhos para ninguém. Zé Furtado tentou escapar pelo lado, mas Bento o bloqueou com o ombro largo sem aparente esforço. Os 2 capangas do coronel baixaram as cabeças e ficaram onde estavam, porque não havia mais ordem para cumprir e porque a praça toda sabia o que havia acabado de acontecer. Delmira ficou parada no centro do adro, com o terço enrolado nos dedos, e não disse nada por um longo tempo. O padre Honório se aproximou dela e colocou a mão no ombro com a leveza de quem benze. Deus tarda, mas não falta, filha. Ela assentiu, os olhos marejados, e olhou para Eugênio. O delegado Arlindo, homem de palavra curta e procedimento certo, não perdeu tempo. Malaquias foi levado naquela mesma tarde para responder por falsificação de documento público, apropriação indébita de terra registrada e uso indevido de autoridade judicial. O juiz de paz, que havia assinado o contrato falso, ficou sem cargo até que o juiz de comarca da capital viesse examinar o processo, o que aconteceu na semana seguinte. Os 2 capangas que haviam ido à fazenda Raiz Amarga como emissários da ameaça responderam por cumplicidade em ato ilegal. O doutor Clementino passou 3 dias em São Tomé do Riacho Seco, resolvendo a papelada necessária para que a transferência de titularidade das terras do Vale do Cedro fosse formalmente completada em nome de Delmira Souza Ferrão. Ela assinou os documentos na mesa da cozinha da fazenda, com Eugênio, Bento e Firmino como testemunhas e o padre Honório como verificador da identidade. E quando assinou o último papel, pôs a caneta de volta na mesa com uma calma que tinha dentro dela algo imenso contido. Agora você tem um lugar no mundo, disse o doutor Clementino, recolhendo os papéis.
Sempre tive, respondeu Delmira devagar. Só não sabia onde estava. A cidade, que havia sido tão rápida em murmurar, foi igualmente rápida em mudar o tom quando a verdade ficou clara demais para fingir que não havia visto. A comadre Benedita apareceu na porta da fazenda 2 dias depois com um pote de doce de leite e um pedido de desculpas que foi ouvido com mais educação do que merecia. Seu Horácio mandou recado com Firmino que a conta de Delmira na venda estava liberada pelo tempo que fosse necessário, o que era a forma que ele tinha de fazer o bem sem admitir que havia feito o mal antes. Outros vieram com gestos menores e intenções maiores, e Eugênio os recebeu com a cortesia de quem não guarda rancor, mas não esquece a lição. Nos dias que se seguiram ao confronto na praça, a fazenda Raiz Amarga voltou à rotina com uma diferença que era sentida mais do que vista. O ar estava diferente. Eugênio acordava mais cedo, não por ansiedade, mas por expectativa, pelo cheiro de café que vinha da cozinha e pela voz baixa de Delmira cantarolando enquanto trabalhava, uma cantiga de aldeia que ela própria não sabia mais a letra completa, mas cantava do jeito que a memória havia guardado, em fragmentos que valiam mais que qualquer canção inteira. Mas havia entre eles algo que precisava ser dito e que nenhum dos dois havia dito ainda, porque as últimas semanas haviam sido de crise e resolução e não há espaço para declaração no meio da batalha. A oportunidade veio numa tarde de setembro, quando a luz do fim do dia pintava o cerrado de dourado e alaranjado e o vento estava manso como bênção. Eugênio foi até os fundos do pátio, onde o ipê seco havia passado 2 anos sem dar uma flor. Ficou parado na frente da árvore por um tempo, olhando para os galhos escuros que ele havia evitado olhar desde que haviam secado, porque haviam secado no mesmo ano do abandono, e ele havia acreditado, de forma que não era racional, mas era humana, que a árvore havia secado junto com ele. No galho mais baixo, pequena e amarela como o sol de manhã cedo, havia uma flor. Ele ficou olhando para ela por um tempo longo. Depois chamou: Delmira. Ela veio devagar, secando as mãos no avental. Quando viu para onde ele estava olhando, parou. A flor era pequena, mas era a única e era real. Ela voltou a florescer, disse Delmira em voz baixa. Voltou. Ficaram os dois parados diante do ipê, e o silêncio entre eles era do tipo que não é vazio, mas cheio. Cheio de tudo que havia acontecido desde a estrada de terra vermelha até aquela tarde de setembro, cheio de café passado e febre curada e conversa na chuva fina e confronto na praça e papéis amarelados que guardavam herança, cheio de cada gesto pequeno que havia sido, na sua forma mais verdadeira, uma escolha. Eugênio se virou para ela. A voz saiu diferente de todas as outras vezes que havia falado com ela, mais lenta, mais deliberada, como de quem pesa cada palavra antes de deixar sair. Delmira, eu preciso te dizer uma coisa que eu devia ter dito antes de tudo isso, antes do doutor Clementino, antes das terras, antes da praça. Parou. Porque o que sinto não tem nada a ver com herança nenhuma. Já estava aqui antes de eu saber que havia qualquer papel naquela mala. Ela o encarou. Os olhos castanhos estavam sérios, presentes, do tipo que não desvia quando o assunto é de verdade. Não te peço por pena, continuou ele, e não te peço por obrigação. Não te peço porque te tirei de uma estrada, ou porque resolvi um problema, ou porque agora você tem terras e seria conveniente. Te peço porque escolho. Uma pausa onde só os pássaros e o vento existiam, porque desde aquela estrada de barro, algo em mim reconheceu algo em você, e eu não quero mais fingir que não sinto. Delmira não respondeu de imediato. As lágrimas vieram antes das palavras, discretas, sem drama, como quem não está acostumado a chorar em público, mas não consegue segurar desta vez. Quando falou, foi com a voz baixa, mas firme, de quem encontrou o chão embaixo dos pés depois de muito tempo andando sem ele. Então me escolhe de verdade. A frase veio simples e direta como tudo que ela dizia.
porque eu nunca soube o que é isso. Nunca houve ninguém que me escolhesse por quem eu sou, pelo que valho, pelo que sou capaz. Sempre fui o que sobrou, o que foi conveniente, o que precisava ser arrumado. Os olhos dela eram claros e abertos, sem vergonha. Se você me escolhe, Eugênio, me escolhe sabendo que eu vim de onde vim, que não tenho família que preste, que aprendi sozinha quase tudo que sei, que vou trabalhar ao seu lado e não atrás, e que vou ser franca com você mesmo quando for difícil. Pode ser isso. Ele deu um passo à frente e segurou o rosto dela com as duas mãos, do jeito que se segura algo que tem valor, com cuidado, mas sem hesitar. Pode ser exatamente isso. O beijo que veio depois não foi o primeiro, porque havia acontecido semanas antes, numa noite de crise, tímido e quase acidental. Este foi diferente. Foi o beijo de quem confirma, de quem entrega, de quem não está mais com medo de estar presente. O tipo de beijo que o ipê amarelo viu do galho mais baixo e fez mais uma flor desabrochar, porque até as árvores entendem quando o amor é honesto. O casamento foi marcado para 3 semanas depois, no tempo que o padre Honório considerou necessário para os proclamas e para que a cidade, que havia testemunhado a verdade na praça, tivesse chance de testemunhar também a alegria. O ipê dos fundos, como se recebesse instrução de cima, floresceu de vez na semana do casamento, amarelo intenso, do tipo que só o ipê do cerrado sabe fazer. Um amarelo que parece guardado durante o inverno inteiro para ser dado de presente quando o momento pede. Os galhos que haviam estado secos por 2 anos encheram de cachos que balançavam com o vento de setembro como pendões de festa. E Firmino, que nunca havia sido dado à poesia, disse para Bento que achava que a árvore havia esperado por isso. A cerimônia aconteceu debaixo do ipê. O padre Honório veio de batina remendada e chapéu velho, com um missal na mão e um sorriso que não conseguiu conter. A cidade inteira foi, não mais para julgar ou murmurar, mas para estar presente num momento que a própria cidade havia quase impedido de acontecer. E havia nisso um senso coletivo de reparação, de que quando a verdade prevalece, o lugar onde ela prevalecer fica diferente para sempre. Delmira usava um vestido branco de algodão simples, sem babado nem enfeite, mas cortado com capricho por Dona Francisca, a costureira, que havia oferecido o serviço de graça e ficado trabalhando 2 dias seguidos para que o vestido ficasse certo. No pescoço, o terço de madeira do pai, porque Delmira havia decidido que essa era a forma de trazê-lo junto. Eugênio veio de camisa branca limpa e calça de linho, o chapéu na mão, e quando a viu caminhando pela terra batida do pátio em sua direção, ficou parado com uma expressão que Bento havia chamado, baixinho, de a cara de quem finalmente está em paz. "Você faz votos, Eugênio Paes Landim?" perguntou o padre Honório. "Faço", disse ele com a voz que não tremeu. "E você, Delmira Souza Ferrão?" Ela olhou para o padre, depois para Eugênio, e havia no olhar dela uma clareza absoluta de quem está exatamente onde decidiu estar. "Faço." O anel era de prata simples que Eugênio havia mandado fazer pelo artesão da cidade, e quando deslizou no dedo de Delmira, ela o olhou por um momento antes de dizer, baixo demais para o padre ouvir, mas alto o suficiente para ele, "Obrigada por ter descido do cavalo." Ele riu. O mesmo riso pequeno e honesto que havia aparecido no curral com o bezerro teimoso. "Obrigada por ter estado na estrada." A festa foi simples, como simples era tudo que eles eram e tudo que havia sido construído entre eles. Mas foi viva da forma que só é festa de gente que tem motivo real para celebrar. Bento tocou sanfona com uma habilidade que ninguém suspeitava que ele tinha. Seu Horácio trouxe cachaça boa. A comadre Benedita trouxe bolo de milho. O padre Honório ficou até tarde, bebendo café e contando histórias de outros casamentos que havia feito, dizendo que este era o que havia chegado, com a documentação mais complicada.
No final da noite, quando os convidados foram indo embora aos poucos e o terreiro ficou mais quieto, Eugênio e Delmira ficaram parados debaixo do ipê, olhando para o céu carregado de estrelas que o sertão do Piauí tem o hábito de distribuir com generosidade. O cheiro de bolo de milho ainda estava no ar, misturado ao perfume das flores amarelas sobre as cabeças deles. "Quero mudar o nome da fazenda", disse ele. Ela se virou. "Por quê?" "Porque Raiz Amarga não é mais o que ela é." Pausa. "A terra nunca foi amarga. Fui eu que estava." Delmira ficou pensando por um momento. Depois disse: "Vale da Escolha." Ele a encarou. "Porque foi aqui que você escolheu parar. Onde você me escolheu? Onde eu escolhi ficar?" Ela olhou para o ipê, para o pátio, para a casa de madeira e tijolo com a lamparina acesa na janela. "Tudo o que aconteceu aqui foi uma escolha, e as escolhas foram boas. Deviam ter um nome. Vale da Escolha", ele repetiu. E o nome pegou tão fundo que Bento e Firmino, ouvindo de longe, já estavam assentindo. Meses depois, o Vale da Escolha era reconhecível à distância não mais pelo nome antigo, mas pelo ipê amarelo que havia florescido ao fundo e não havia parado mais. A terra do Vale do Cedro, herdada por Delmira, foi incorporada à propriedade com o trabalho conjunto dos dois, dos peões leais e de mais 2 trabalhadores que Eugênio contratou quando o pasto expandiu. A nascente que Malaquias havia cobiçado por anos ficou agora bem dentro do perímetro da fazenda, alimentando um pequeno açude que Eugênio havia prometido construir desde antes de imaginar que teria razão para sorrir enquanto trabalhava. Delmira tinha mãos que sabiam de horta e de cuidado, e a fazenda espelhou isso. Havia rosas no cercado, ervas medicinais na beira do galinheiro e na varanda da casa principal um banco de madeira que ela havia pedido que Firmino construísse para que nos fins de tarde, quando o trabalho de ambos terminava, houvesse lugar para os dois sentarem lado a lado e ouvirem o cerrado escurecer. Numa dessas tardes, quando o sol descia atrás das colinas, com aquele alaranjado pesado de setembro, Delmira encontrou Eugênio sentado no banco com um caderno aberto no colo e uma expressão que ela já sabia reconhecer como felicidade tranquila, o tipo que não faz barulho, mas é sólido. Ela sentou ao lado dele, encostou o ombro no ombro dele com a naturalidade de quem está em casa e disse: "Preciso te contar uma coisa." Ele fechou o caderno, olhou para ela. A dona Ritinha confirmou hoje. Ela sustentou o olhar dele sem desviar. "Estou esperando um filho." O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo que Eugênio precisou para absorver a notícia, olhá-la com os olhos que não escondiam mais nada, e colocar o braço ao redor dos ombros dela com uma firmeza que era amor inteiro em gesto único. Não disse nada por um tempo. Depois: "O ipê vai ter mais um para mostrar." Ela riu. Um riso cheio, real, do tipo que Eugênio havia passado meses tentando fazer aparecer e que agora aparecia sem que ninguém pedisse. "Vai ter mais um para mostrar." A criança nasceu na primavera seguinte, menina, com os olhos escuros do pai e a teimosia da mãe, e foi batizada no mesmo adro onde a verdade havia sido dita, com o padre Honório vertendo água sobre a cabecinha, enquanto dizia que Deus enviava pessoas para nos ensinar que nada está perdido enquanto há escolha. A região toda passou a conhecer a história do fazendeiro que parou na estrada e da mulher sem nome que havia virado dona de terra e de vida. E durante anos, quando alguém na cidade estava passando por algo difícil, achando que o peso era grande demais ou que o destino havia sido injusto demais, alguém sempre mencionava o Vale da Escolha como se o nome em si fosse um lembrete. Malaquias Braga respondeu em juízo, perdeu as terras que havia anexado ilegalmente e foi condenado à restituição de bens e 3 anos de prisão, cumpridos na capital. Zé Furtado deixou a cidade e ninguém perguntou para onde foi.
O juiz de paz perdeu o cargo e foi substituído por um jovem vindo de fora que não tinha dívidas de jantar para pagar. E a comadre Benedita, dizem, parou de comentar o que não sabia e passou a perguntar antes de julgar, o que não fez dela uma pessoa completamente diferente, mas fez dela uma pessoa um pouco melhor. Eugênio Paes Landim nunca mais dormiu no mesmo lado da cama. E Delmira Souza Ferrão, que havia chegado ao sertão sem saber para onde ia, descobriu que pertencer não é ser presa em algum lugar, é ser vista com clareza por alguém e ainda assim ser desejada. E que ser escolhida de verdade, uma única vez, é suficiente para mudar o que uma vida inteira tentou destruir. E assim se encerra a história de Eugênio, Delmira e tudo que floresceu entre eles no Vale da Escolha. Uma história que começou com abandono e terminou com escolha. Onde havia raiz amarga, nasceu flor de ipê. Onde havia silêncio de solidão, nasceu voz que conta história para filho. A jornada dos dois provou que nem a poeira da estrada, nem a mentira do poderoso, nem o julgamento da cidade conseguem apagar uma verdade simples, que ninguém é o que os outros decidiram que ele vale. E que quando duas pessoas decidem escolher uma a outra com coragem e clareza, o destino encontra forma de florescer, mesmo no sertão, mesmo no agosto seco, mesmo na terra que o mundo chamou de amarga. Agora me diz o que você achou desse final emocionante. Deixe nos comentários a sua opinião, ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.